Oi, 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 pessoal. Bom dia, bom dia. Boa tarde, bom fim de tarde, bom início de noite desta quarta-feira, 15 de abril, né? Esse momento tão dramático, tão intenso da nossa existência, tão cheio de contradições aqui no nosso país, tão que provoca tantas reflexões à humanidade inteira, né? Nesse fim de tarde de quarta-feira, vocês também estão um pouco perdidos, né? Enfim, acordar e dormir no mesmo lugar todos os dias, para mim é algo inusitado, porque eu viajo muito e também trabalhar dentro de casa o dia inteiro, embora eu esteja trabalhando muito, muito, muito durante esse período, faz com que a gente fique um pouco perdido, né? Mas eu estou muito feliz porque hoje eu vou conversar com uma amiga muito querida, queridíssima, Márcia Tiburi. Vou tentar começar a conectar a Márcia. Eu sei que ela já estava por aqui porque eu falei com ela há alguns minutos, tá, gente? Me deem um minutinho que eu vou incluir a Márcia na nossa conversa. Como você sabe, quando eu incluo o nosso convidado, a nossa convidada, eu fecho os comentários para que não fique na cara, no rosto da convidada, mas o espaço de perguntas está aberto ali na interrogaçãozinha. Então, quem tiver perguntas, envie para a interrogação. Eu leio as perguntas, eu seleciono elas, passo para a Márcia com tranquilidade. Eu só não quero que a Márcia fique com aquele monte de coisa escrita no rosto dela, tá bom? Então, vamos lá, vou tentar incluir a Márcia para a gente começar a nossa conversa. Aqui tá ela, já vai. Vocês sabem que o Instagram ele deixa a gente louca, porque às vezes ele fica instável e aí não adiciona a pessoa, mas a Márcia deu de primeira. Oi, querida. Oi, querida, que bom. Que bom te ver. Que bom te Muito ver por aqui. tudo bem? Tudo bem. A Márcia está fazendo um sacrifício para conversar com a gente esse horário, porque ela está vivendo em Paris nesse último ano e já é bem mais tarde lá, né, Márcia? Aqui é 10 horas, 22. É, é bem mais tarde. Então, foi o limite do horário que, assim, já é assim. Eu já tô dormindo esse horário, né? 10 da noite eu já tô Pois ótima. é, sabe que eu durmo cedo também, né? Então, É, eu também. Então, eu eu também. Obrigada por topar conversar com a gente nesse horário imagino, adaptado para o Brasil. por ti, eu ficaria até às 3 da madrugada, se eu conseguisse. Mas aí a gente abria um vinho e ficava tomando na live. Poderia ser uma E próxima live. a próxima live é a do vinho, vamos. Eu tô Com com alguém medo, do mas lado. tudo bem. A gente coloca o Rubens e o Duca do lado para nos dar uma regulada nos assuntos. Um cutucão. Ah, o problema é que não tem mais Porque coitadinho, né? Dancei de Rubens, é, pobrezinho. Tá lá o no Rubens Brasil. veio para o Brasil agora? Veio. Ele tem que trabalhar, né? Eu sou só professora. Dá pra Agora tu fala assim, falar, dá pra falar dá desse. pra tu falar assim, ó, ironia. Dá pra falar assim, ironia depois, porque as pessoas cada vez elas entendem menos, estão mais sofisticadas para entender ironia. Eu, quando falo uma palavra agora, eu faço assim, ó, do lado da minha boca, aspas, porque quando eles editam, não tem lugar para eles editarem sem as aspas. Então, pois é, não espero isso dos teus seguidores, mas tem sempre uns malucos, né? Tem sempre essa gente do mal que corre atrás de ti 10, 100, 200 mil vezes mais do que corre atrás de mim. Se eu já Mas sofro, eu corre muito atrás de ti. imagino o que tu sofre. Então, eu quero Mas começar, Márcia. vamos A gente nessa. tá bem, a gente, né, alimenta a cabeça com perspectiva, e aí vai seguindo adiante, né? A Márcia é muito talentosa, gente. Eu quero começar falando sobre isso. A Márcia está vivendo em Paris. A gente vive um momento muito difícil da vida do nosso país, né, Márcia? Então, as condições que te fizeram ir para Paris, primeiro, sem condições ainda de dar aula, né? Tu sempre teve uma vida profissional muito sólida aqui no Brasil. E depois de concorrer às eleições, muito perseguida, né? O estado do Rio de Janeiro é um estado em que a perseguição sempre é mais intensa, ela tem essa ligação mais explícita com o crime organizado, com o escritório do crime, com as milícias, né? Existe outra caracterização no Rio de Janeiro daquilo que acontece conosco em outros estados, né? Até por essa ausência de nitidez do que é polícia e do que é milícia, né? A milícia faz isso com a gente. Mas eu, além de te dar um abraço, que eu pude te dar esse ano pessoalmente, que eu estava sentindo por não ter te dado um abraço solidário
em nome de todos nós, né? Porque esse sacrifício teu, ele é teu, mas ele é por nós, né? O de viver longe, de denunciar esses caras. A Márcia é muito talentosa em outras coisas que eu não sei se vocês todos sabem. A Márcia é uma artista plástica fantástica. Vão no Instagram dela e olhem, ela tem um Instagram só de desenhos. Olha, eu fiquei até confusa. É forte dizer que tu desenha melhor ainda do que tu escreve, porque as pessoas são apaixonadas pelo que tu escreve. Mas talvez tu desenhes assim no mesmo nível daquilo que tu escreves e que tu reflete. Mas eu queria começar, Márcia, por um tema que está picando hoje aqui no Brasil, ou quicando, né, como a gente fala aqui no Sul, que a gente é do mesmo estado, que é o aumento da violência contra a mulher na época do coronavírus, né? Então, hoje até li a Folha de São Paulo, não sei por que eu continuo lendo, porque dizia assim, aumenta a morte de mulheres. Não, aumentou o feminicídio, o assassinato de mulheres em situação de confinamento com os seus companheiros. E as matérias sempre buscam um monte de razões, né? Então, é o aumento de álcool, né? É o aumento de tempo em casa, é a vulnerabilidade econômica, mas elas nunca abordam aquilo que estrutura aquela condição. Eu posso beber mais confinada, até não é o caso, do que não, né? Mas eu não vou sair por aí matando alguém, né? Por causa disso, né? Né? Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, né? Sobre as razões mais profundas que fazem, nem são tão profundas assim, né? Mas as razões que fazem, as razões reais que fazem com que as mulheres não é igual ser mulher e ser homem em isolamento, como não é em nada, né? E esse aumento que aconteceu na Espanha, aconteceu na Argentina e também tem acontecido aqui no Brasil, de mulheres executadas Assustador. pelos seus amores, né? Isso é que eu sempre me dói pensar, sabe? Aquela ideia de Então, que a mulher deposita o seu amor naquela pessoa em algum momento, né? E aquela pessoa se sente tão dona do seu corpo, do seu destino, que a mata. muito doloroso isso mesmo, Manuela, na forma como você está colocando. A gente tem duas questões, né? Uma é muito triste, realmente, uma mulher que confia e que entrega, então, o melhor de si para uma situação em que ela é violentada, espancada e chega muitas vezes a ser morta num crime chamado feminicídio, que é um crime que se pratica contra mulheres pelo fato de que elas são mulheres, sendo esse o principal elemento desse crime, o fator que sobressai, né, nesse crime. E o outro aspecto que eu acho fortíssimo também, que aparece nesse momento do confinamento, é a gente perceber o lar, a casa, como um espaço que não é protetor das mulheres. Um lugar que deveria ser um lugar de aconchego e proteção e se transforma e aparece, né, na sua dimensão de lugar de violência, de lugar onde uma pessoa que deveria ser protegida, na verdade, é atacada, muitas vezes até a morte. A gente pode incluir aí, nesse caso também, as crianças que são As abusadas, crianças. que são também espancadas, mas é importante que a gente perceba que isso faz parte de um circuito de violência que é uma característica de um tipo de masculinidade que está, infelizmente, muito em moda, né, Manuela? Essa masculinidade que tem sido chamada de tóxica é a masculinidade da violência histórica contra as mulheres e que em determinados momentos da história humana se faz ainda mais intensa do que o habitual. Porque a gente pode dizer que existe uma equação que organiza a nossa sociedade patriarcal. Essa sociedade patriarcal é a mesma sociedade capitalista, a mesma sociedade racista, por isso que a gente pode falar da interseccionalidade dessas violências e também da interseccionalidade das lutas, né? Porque, para colocar aí uma nota de rodapé nisso, acho que é bem importante. O capitalismo é um regime econômico, ideológico, político, que se organiza através de uma eterna e sistemática violência contra os corpos. O corpo do trabalhador, o corpo da mulher, o corpo do negro, que ele marca como mulher, como trabalhador e como negro, né? Que ele rebaixa a trabalhadora, ele rebaixa a mulher, ele rebaixa negro, até porque essas terminologias são criadas pelos sujeitos do capitalismo patriarcal racista, né?
Não são os negros, nem as mulheres, nem os trabalhadores que se autoclaram. A gente tem realmente essa equação. Os homens ficaram. Tu, que és uma mulher política, tu sabes o que é isso. Tu sabes o que é isso na tua pele. Então, os homens ficaram com o poder e para as mulheres restou a violência. Só que a violência é uma coisa que é perpetrada pelos homens. Claro que existe violência dos homens para com os homens. Muita, não é pouca. Mas que também faz parte mulheres... desse padrão, né? Faz parte desse padrão. E as mulheres têm uma violência que é principalmente a grande parte da violência que é praticada contra as mulheres é praticada pelos homens. E o homem aí, os homens, o indivíduo homem, ele é um agente, vamos chamar assim, anátomo político, quer dizer, o indivíduo no seu corpo, na sua condição, enfim, física e concreta, historicamente, psicologicamente falando, e como gênero também atuando nas relações de poder, esse sujeito é o sacerdote desse sistema. E as mulheres não têm como escapar disso. Eu acredito que só vamos mudar isso numa escala social quando as mulheres inverterem essa equação ou alterarem essa equação indo para o poder. Por isso é tão importante que haja mulheres no poder. É tão importante que as mulheres sejam figuras que ocupam posições de poder. Claro, mulheres feministas, porque não basta ser mulher. É preciso defender as causas da dignidade, da justiça, de uma vida não violenta, que são as causas das feministas. Da maior parte das mulheres, né? Da maior parte das mulheres, porque também hoje, Márcia, até eu não assisto Big Brother, né? Pela única razão porque eu tô dormindo, por essa razão, não tem nenhum julgamento, até talvez devesse me esforçar para assistir, porque pauta muito o comportamento e os debates de uma parte expressiva da população brasileira, então, por esse sentido também, tem uma relevância social, mas recentemente no Brasil, e tu não vives no Brasil, né? Talvez o principal debate seja justamente entre o feminismo liberal, ou seja, a ideia de que existe uma sororidade universal entre mulheres, de que nos basta a condição do nascimento biológico como mulheres para isso nos tornar irmãs, né? Numa espécie de grande irmandade das mulheres que ignora que nós temos diferenças entre nós. Tu sempre reafirmas na tua escrita, né, os feminismos, a ideia de que são vários feminismos, nós não somos chapadas, né, numa única forma de pensar. E a luta antirracista, né? Então, no Big Brother, num determinado momento, o dilema foi o feminismo liberal, né, versus, se fosse montar uma equação de quem acompanha, nem interessa o que aconteceu lá, isso é o que aconteceu na sociedade. Né, a leitura que eu fiz pela reação da sociedade contra a luta antirracista. Então, quando tu falas, né, não basta ser mulher, também por essa percepção de que é possível que uma mulher, mesmo uma mulher que faz um discurso em algumas causas identificada com o feminismo, identificada conosco, por exemplo, é importante mais mulheres na política tem relação com a qualidade da democracia, para usar um termo liberal, mas isso nos une a essas feministas, mas não faz com que nós partilhemos uma visão de mundo similar com outras coisas. Quer dizer, uma feminista que não reconhece o impacto da exploração do trabalho de outras mulheres, como as mulheres negras, né? Que não consegue perceber o peso da desigualdade econômica na construção do papel das mulheres, do espaço das mulheres na sociedade, também é diferente, digamos assim, da gente, né? Então, e até é bem grave isso, Manu, porque, na verdade, a ideia de um feminismo liberal é uma ideia, digamos assim, autocontraditória. O feminismo consequente, concreto, vivo, ele acaba sendo uma luta anticapitalista. Então, isso não quer dizer que as mulheres não possam... É o que todas nós fazemos, nós sobrevivemos dentro do capitalismo e somos feministas apesar do capitalismo, mas somos também feministas contra o capitalismo. Não é possível ser feminista e ser a favor do capitalismo. Por quê?
porque o feminismo é uma luta pela libertação dos corpos, em nome de uma liberdade real do sujeito e pela construção, inclusive, de uma subjetividade autônoma. O capitalismo não permite isso. É impossível você ser livre no capitalismo. Então, na verdade, a ideia de liberdade do liberalismo, do neoliberalismo, e desse sentido abstrato do capitalismo, essa ideia de liberdade é uma ideia autocontraditória, uma ideia ruim, um mau uso, inclusive, eu acho, da ideia de liberdade, que foi sequestrada pelo liberalismo e pelo neoliberalismo. A liberdade, segundo Marx e segundo pensadores dessa linha marxista, é uma liberdade de uma outra monta, que tem uma outra qualidade. E é uma liberdade pensada para todos os sujeitos livres, inclusive das seduções, das explorações, das maldades, das violências todas produzidas pelo capitalismo. O capitalismo é uma coisa infinitamente mais sórdida do que as pessoas imaginam, até porque é um tipo de regime econômico, psicológico, ideológico, epistemológico, que seduz pessoas e seduz, não apenas seduz, não, mas a sedução é um aspecto, convence as pessoas de que esse é o melhor dos mundos e de que não existe um outro mundo possível. Se a gente é feminista, a gente quer um outro mundo possível. Você não quer esse mundo do patriarcado, né? Você não quer esse mundo racista. Você não quer esse mundo da destruição da natureza. Necessariamente, se você é feminista, você se torna uma pessoa ecologista e responsável com a questão da natureza, e com a questão social, e com a questão econômica. Enfim, com todas as questões que implicam reconstruir uma ideia de sociedade sustentável, vamos dizer assim, uma sociedade que seja responsável pela sobrevivência de todos os indivíduos e, inclusive, do meio ambiente, que não é assim, posse e propriedade da espécie humana, né? A gente deveria também... Acho que sempre tem que levantar essas coisas, porque as pessoas ficam achando que feminismo... As pessoas, assim, digamos, que não estudaram, ou mais limitadas, ou inclusive aqueles que têm muito ódio no coração mesmo, né? Aquele machista alucinado. Tem muita gente que acredita que o feminismo é uma tentativa das mulheres de disputarem alguma coisa com os homens. Às vezes tem disputas, mas realmente não é só isso, né? Então, é muito complexo. Eu tenho várias perguntas para ti que não são sobre o feminismo, porque tu é uma intelectual que debate muitos temas e também a questão de gênero, né? Mas eu queria falar sobre um outro aspecto, para mim, algo que é sempre engraçado quando alguém fala sobre o que a gente fez, né, Márcia? Porque pode ser uma irrelevância para quem fez, mas pode ter sido transformador para quem teve acesso. Muito bonito teu copo, viu? Teu copo tá lindo, por favor, levante o copo. Atice os haters, atice os haters. Mas eu queria falar sobre... Tu tem um livro, Márcia, tem vários livros importantes, tem várias perguntas sobre os outros e eu vou fazer na sequência. Mas, porque pelo menos uma hora tu vai ficar comigo. O Instagram vai desligar, mas essa uma hora eu vou te roubar inteira. Que é o teu livro Feminismo para Todas, para Todos e para Todes, né? Ele tem para mim... Primeiro tem algo que foste a primeira feminista que levantou, que não é o mais... É muito relevante, mas não é sobre o que eu quero falar, que é o tema de ser escrito com E e não com X, né? Que para mim foi a primeira e única. Eu sigo vendo, sigo tentando educar as pessoas a partir da educação que tu me deste, né? De por que não usar o X, de como isso exclui pessoas que se comunicam por linguagem de sinais e que, enfim, tem outras que não conseguem incluir aquela palavra que não é dizível, né? Com aquele X escrito na grafia. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Esse teu livro, que para mim é uma obra muito importante, né? Tu sempre tem essa característica. Tu escreves antes das coisas... antes da gente assimilar como as coisas são importantes. Então, tu escreveu Como Conversar com um Fascista em 2015, poucas pessoas usavam esse termo, né, e percebiam essa mudança estrutural da sociedade brasileira. Esse teu livro, muito simples e didático, né, muito profundo, mas muito simples e didático sobre o feminismo, também foi escrito antes dessa verdadeira campanha difamatória com relação ao que são as mulheres feministas. Mas esse livro, para mim, ele teve um poder transformador muito grande. Olha, eu li ele depois de
ontem, digamos assim, na minha vida, né? Que eu já sou uma senhora, eu li, acho que é 1 ano, 2 anos atrás, 2 anos talvez. E eu lembro, né, ontem, né? Não é assim, não é. Eu não li há 20 anos para ter mudado a minha vida lá atrás. Mudou agora, com tudo que eu já tinha. E tem uma frase nele que, para mim, é talvez a frase que mais fez eu entender. Uau, é isso, né? Assim, tipo quando abre a luz, assim, que é a melhor coisa que acontece quando a gente está estudando, né? Parece que acenderam uma luz na nossa cabeça. Que é quando tu fala que o feminismo é o contrário da solidão, né? E aí eu me dei conta que durante toda a minha vida, dessa mulher em espaço público que tu falas, né? Dessa mulher no espaço político, eu tinha me sentido sozinha, né? E só quando existiu esse momento que é novo, de uma maior intensidade numérica e controle mesmo pelas redes sociais, na militância da rua, do movimento de mulheres, eu pude me tornar quem eu queria ser, né? Falar mais sobre temas que eu queria falar, menos, digamos assim, menos costurada e limitada pelo enorme machismo dos ambientes que eu ocupava, né? Então, eu mesmo depois de muitas coisas, pude me, digamos assim, passar por uma nova emancipação, libertação individual, num momento de intenso movimento de mulheres. E eu me dei conta que tinha relação com isso, né? Com mesmo eu já estava lá, eu já era deputada, né? Mudou radicalmente. Teve a ver com não me deixar, não me sentir sozinha mais, né? Conseguir me sentir amparada, estimulada num movimento vibrante de mulheres. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque tu sabe que eu amo essa frase, tu sabe que eu roubo ela em todos os meus livros, eu acho que eu vou gastar ela, eu quero tatuar ela, mas eu acho um pouco, sabe, um pouco assim, a Márcia vai achar que eu tô pirada na frase. Qualquer todo dia eu ponho Márcia Tiburi, mas eu queria que tu falasse um pouco, porque para mim, talvez essa de todas as coisas que eu li, tenha sido assim a coisa mais potente relacionada a como não conceitualmente, né, mas sobre como nós mulheres feministas nos percebemos e somos mais fortes quando temos umas às outras, né? E o quão profundo é isso, porque isso é romper com a cultura de inimizade entre mulheres, isso é existir um movimento de mulheres, isso é, enfim, por isso para mim é muita coisa. Uhum. Eu acho que, primeiro que eu fico super feliz que tu tenha gostado dessa frase, e feliz também porque muito é tu mesma que chama atenção para essa frase, né? Sabe que a tradução dele em italiano, o livro vai sair na Itália, e o título dele vai ser O Feminismo é o Contrário da Solidão. E, porque o pessoal também ficou assim, olha que frase, né? Acho que ela podia ser o título, enfim, a tradutora. Mas eu acho o que eu percebo também, Manuela, é que no teu caso, considerando a política, a mulher política que tu és, é muito importante que tu tenha trazido, agregado à tua história essa luta das mulheres, essa luta pelos direitos das mulheres, porque esse direito não pode ser apagado. E eu me lembro assim do Lenin, né, falando da importância de nunca se esquecer a luta das mulheres, e da Clara Zetkin colocando essas questões, fazendo uma luta feminista tão importante naquela época, 100 anos atrás, né, gente, mais de 100 anos atrás. E eu acho que essa frase ela carrega uma síntese realmente do que a gente vive com o feminismo potente, né, com o feminismo. Porque eu também, pessoalmente, acho que todas nós mulheres enfrentamos sempre fugir da solidão. E muitas vezes as mulheres tentam fugir da solidão construindo uma família, tendo um marido, tem uma mística, né? Marido, namorado e tal, que está se tornando cada vez mais antiquada, porque as mulheres, à medida que elas percebem a potencialidade das suas próprias
Oi, 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 pessoal. A Márcia ficou sem som para mim e para vários de vocês. Vou fazer então a segunda metade da nossa conversa com a Márcia Tiburi, né? Tá num momento bem interessante. Nós vamos ter então mais meia hora de conversa com a Márcia, tá? Me desculpem, mas vocês sabem que o Insta tá cheio dessa instabilidade, né? Para aí, vamos localizar, lá, vai dar certo. Não, quase adicionei a pessoa errada, pelo amor de Deus. Você coloca falar com vocês e venha um desses bonitão que só sabe falar coisas horrorosas. Não. E voltou, ficou sem som, Márcia. É uma parte do final. Ah, mas eu posso continuar falando ou... Claro. Eu te Então prometo que vai ser só os outros 33 minutos. Eu não vou te botar mais uma hora. Não, Não voltamos pro zero, tá? Não, tá tranquilo. Não, tá uma delícia estar aqui com você. Olha só, eu acho também que esse feminismo, ao contrário da solidão, as mulheres deveriam interpretar como menos solidão nas suas vidas também em relação às outras mulheres. A gente pode andar mais juntas, as mulheres podem andar mais juntas e as mulheres podem namorar entre elas. Isso é uma coisa que eu quero falar. Porque eu, como professora, enfim, essa pessoa que anda por aí, eu escutei sempre demais muitas histórias tristes de mulheres infelizes com suas vidas sexuais e com sua afetividade, e com sua falta de companhia, falta de companheirismo, uma busca muitas vezes muito frustrante em torno do homem, sei lá, namorado, companheiro, e muito idealizado também a figura do príncipe encantado. Isso ainda é uma coisa de... Assim, eu acho que na minha geração, eu sou 10, 11, 12 anos mais velha que você, eu acho. Na minha geração, isso era muito pesado e eu acho que as mulheres eram muito reprimidas em relação a isso e eu escutei muita gente sofrendo. Então, eu acho que, assim, as mulheres devem aproveitar essa nova onda feminista, as mulheres devem aproveitar que o mundo vai ter que mudar e devem também aproveitar para abandonarem os padrões afetivos internalizados do patriarcado. Ou seja, a gente não tem que ser casada, a gente não tem que namorar homem, a gente não tem que fazer nada, não tem que ser mãe. Que a gente não quer fazer, exatamente, não tem que ser mãe. Não tem que ser mãe se não quiser, não tem que agradar se não quiser. A quantidade de mulheres que ficam dizendo que foram criadas para agradar, que precisam agradar, que se sentem culpadas quando não agradam, isso é uma das coisas que eu fico mais penalizada, porque a gente pode muito bem ser feliz ou sozinha ou com as outras, e acho que essa libertação a gente deve umas para as outras, e ao nosso companheirismo entre nós, que não é só sororidade, gente. E a dororidade vai, que é um conceito que eu acho fantástico da Vilma Piedade. Também. Mas é outra coisa. É algo assim que, por exemplo, a Audre Lorde falava isso. E a Bell Hooks também falam. Do erotismo de si. Do poder viver consigo mesma. Que é uma coisa que foi... Eu coloquei isso nesse livrinho do Feminismo em Comum. É uma coisa que foi proibida para as mulheres, Manu. As mulheres nunca puderam ter uma biografia, uma autobiografia. Porque as mulheres não tinham história. E quando elas destruíam a história delas, né? Isso, é isso que eu ia dizer. Eu sou muito assim, uma das coisas que eu mais gosto de ler, de estudar no meu tempo livre, é a história de vida das mulheres poderosas, né? Porque a história de vida das mulheres poderosas, inevitavelmente, Márcia, é uma história de vida de solidão. Porque os homens não foram educados para não serem os que ficam brilhando por aí, né? Para ter. Então, assim, é uma coisa impressionante. Tu pega em qualquer poder, eu digo em qualquer aspecto. Se eu pego a história da Chanel, é uma história de uma vida pessoal, né? Destruída. A história da Carmen Miranda é uma história trágica de um homem que basicamente a matou, né? O marido dela basicamente a fez morrer, né? Porque não a matou de fato, mas pega a história das rainhas, das mulheres que ocuparam espaços de poder relevantes. É uma história de muita solidão,
né? Porque nunca, porque dentro dos papéis destinados, né? Na divisão, digamos assim, na divisão social do ideal de gênero, né? Dos papéis de gênero, né? Não existia espaço para homens não serem cuidados. E mulheres que estavam cuidando das suas vidas não podiam cuidar de homens, né? Maiores de idade, que não precisam de cuidados de primeira infância, tipo amamentação e cuidados para trocar fraldas. Então, você imagina o tanto de violência que essa sociedade bipartida precisou produzir, essa sociedade patriarcal precisou produzir contra esses corpos heterodenominados mulheres, para que elas obedecessem a esses parâmetros e se contentassem e ficassem numa boa. Você sabe que dando um outro exemplo aqui, esses dias, por acaso, eu caí assistindo um documentário sobre o marido da rainha da Inglaterra, porque o documentário chamava Quem é o marido da rainha da Inglaterra, né? Que faz esse homem, gente? Ele existe? Que figura que faz um papel feminino clássico, o papel do anulado, o papel do cara que não existe, que não tem nenhuma relevância, nenhuma importância. E ele tem uma história super bonita e, além de tudo, ele tem uma história com o socialismo muito legal. E aí eu fiquei achando o cara realmente... E, aliás, ele é um príncipe, né? Porque ele era filho de uma rainha grega que enlouqueceu. E um cara, assim, muito interessante. Aí eu achei, tá vendo? Um príncipe de verdade é um cara que sabe ficar no seu lugar. É o cara que sabe ficar no lugar dele. O sujeito que sabe ficar quietinho no seu canto e dando suporte doméstico para a super mulher que ele tem. Imagina, tô brincando um pouco assim, porque é óbvio que as pessoas estão pensando, né? Um príncipe não é isso. Claro que um príncipe pode ser isso, a gente tem que ressignificar. Mas pode ser, né? Mas tu vê, né? E popularmente, ele é alguém com baixíssima popularidade, né? O pessoal que trabalha comigo, Rick, eu acompanho Família Real. Eu fiquei um período no Reino Unido ano passado e o meu celular conectou com o algoritmo de lá. Então, o Reino Unido, 90% do conteúdo que a imprensa produz é sobre a família real. Então, às vezes, eu estou no meio de um lugar assim, super sério e falo: vocês sabiam que tal coisa aconteceu com a família real? Porque o meu algoritmo conectou com aquele universo de lá. Mas horrível, mas é horrível. Mas o que eu ia comentar é que ele é alguém visto como ele é alguém de baixíssima popularidade no Reino Unido, né? E ele cumpre o papel que se espera que todas as mulheres cumpram em países não monárquicos, republicanos, né? Porque a gente está falando monarquia é uma outra coisa completamente Locke, né? De pensar, né? Como é que legitima o poder, né? Essa coisa enfim. Mas a gente está falando de repúblicas como o Brasil, que durante a eleição as primeiras damas seguem desfilando como se fossem funcionárias, como se fosse uma função a ser cumprida, né, Márcia? Então, ir lá e ver o paralelo. Então, com ele se fala, quem é esse homem que suporta, né, fazer aquilo que no mundo inteiro os presidentes das repúblicas têm, né? Causa espécie, como diriam os mais antigos, né? Um homem cumprindo o papel que sempre é imaginado para as mulheres, né? E você vê, é um bom papel para os homens. Tem uma animação fantástica que chama The Queen's Top Gork, que é aquele cachorrinho que a rainha tem. E nessa animação, tu começou a falar, eu comecei a rir. Eu adoro desenho animado, porque ele é um desenho animado meio de adulto, porque ele é um desenho sobre o cachorro da rainha, tem o cachorro do Trump, e é Estados Unidos e Inglaterra, assim, né? E Reino Unido, enfim, o cachorro do Trump e o cachorro da rainha. Mas aí tu tem que ver como eles retratam o marido da rainha, para tu entender. O marido da rainha não tem direito nem a chinelo dentro de casa. Até os cachorros têm, ele não tem direito a nada, né? Porque é um homem que se presta esse papel. Márcia, tem muita gente querendo que eu vire o disco contigo para falar de um outro assunto, que é muito ligado à questão de gênero, indiretamente, porque quando se fala em ignorância, em violência política, no Brasil, a gente está falando sempre de uma violência que também se materializa de forma muito mais gritante contra determinados corpos, né? Então, quando a gente vê as redes de ódio, por exemplo, que se sustentam na internet, elas têm um recorte muito vinculado à questão de gênero e muito vinculado à questão racial e de orientação
Ih, perdeu o som de novo. Será que... Márcia, eu não escuta. Eu vou desligar e voltar. Live com a Márcia Tiburi, parte 3. Vamos ver se agora... Será que agora o som vai ficar estável, gente? Nossa, só o que falta o Instagram começar a dar problema no som no meio da conversa com a Márcia. Vamos lá, vou tentar de novo. Que saco, né, gente? Ai, que coisa chata. Oi, oi, oi. Deu? Tu me escuta? Eu te escuto agora. A gente vai combinar uma coisa, tá? Se cair a quarta vez, a gente vai desligar os nossos telefones e ligar de novo, porque tem algum código do Instagram que às vezes ele precisa de um celular novo, começando no zero. Mas enfim, o que eu quero te perguntar, que as pessoas pediram para eu conversar contigo sobre outro tema, que é com relação a... Teve uma pessoa até que fez uma pergunta engraçada, se dá quando a pessoa é apaixonada por alguém que vai se mostrando um fascista, como faz? Né? Engraçada porque não somos nós, eu quis dizer assim, inusitada, né? Mas péssimo conselho, péssimo, viu? péssimo. Porque eu sou uma Ariana com Lu em Ares, então, tipo, eu acho igual meu marido. Todo mundo merece levar um pé na bunda, e pé na bunda é educativo, só tem que tomar cuidado porque os caras na geração ofendida, os homens ofendidos ficam muito violentos. Então, assim, se protege antes e dá um pé na bunda elegante. Sabe que eu sou casada com o Ariano com o Lu em Ares, né? Esses dias eu falei assim, nossa, o pessoal que fica ali nas minhas redes, o pessoal sofre. Escolheu trabalhar contigo, que é o quê? Tipo assim, vida real, aqui é vida real. Bom, mas o pessoal pediu pra gente falar sobre... a vida real. Vocês são vida real demais pra mim, mas ok. Não são, né? São meus queridos, tanto que eu tô aqui. Mas o que eu ia falar é justamente sobre como conversar com fascista, né? As pessoas, elas, na verdade... Eu estou tentando juntar perguntas que eu li enquanto elas reaparecem aqui na área de perguntas e eu vou fechar os comentários para não ficar no teu rosto. A gente luta muito para transformar o nosso país, né, Márcia? Para que ele não seja mais, ou que volte a ser um lugar em que exista um debate civilizado, em que a gente possa concordar e discordar com as pessoas, e isso não faça que a gente tenha que viver fora do Brasil, como tu tiveste que ir. Mas dentro disso, vamos lá, essa é a nossa luta. Existe uma legião de pessoas que não se conectam mais com os debates que nós fazemos. Então, nesse momento, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que pessoas, por exemplo, comandadas pelo presidente, né? É verdade, o que exerce um papel pela relevância, pela referência, né? Pelo espaço de referência, de visibilidade pública, que fazem carreatas e caminhadas em defesa do fim do isolamento, ou seja, não se conectam mais com a ciência, nem quando isso é para salvar suas próprias vidas, não é nem diante da iminência da sua própria morte, né? Então eu queria que a gente pensasse um pouco juntas, mas que tu falasse um pouco sobre qual o caminho para a gente disputar uma parte dessas pessoas, né? Porque existem 15%, 12% das pessoas que são convictas, que se engajam mesmo no projeto, que têm consciência, e tem uma parte, como tu disseste, que por ignorância, no sentido do não saber, por não se conectam mais com as pautas que são relevantes, que ficam diluídas nessa ignorância profunda, né? Parece aquela parte do oceano que não tem luz, sabe, Márcia? Nossa, e é uma boa metáfora. É assustador isso. No Brasil contemporâneo, houve, a meu ver, uma injeção, uma implantação do fascismo. Quando eu comecei a chamar de fascismo, eu não comecei a chamar de fascismo em 2015. Na verdade, eu estudava porque eu fiz mestrado e doutorado, autores, pesquisadores que sempre trabalharam nisso. Eu terminei meu doutorado, gente, faz mais de... Ai, não, corta, não.
Ai, pessoal. Essa é a quinta parte da live com a Márcia Tiburi. Cada vez que fica maravilhosa, a Márcia começa a falar, cai o som da Márcia. Eu vou tentar mais uma vez, a Márcia já tá aqui, vamos lá. Bela e Roberta, eu vou incluir vocês na live, se você vai fazer uma festa da família. Calma, vai dar certo. Eu tô super calma, eu tô irritada mesmo, Daisy. Que não tá dando certo. Tu fez o teu doutorado. Eu tava Escuta, contando. Márcia. Tu estava falando que a gente começou a falar sobre o tema do fascismo, sobre como enfrentar as pessoas, e tu disseste que, enfim, que desde o teu mestrado e doutorado tu trabalhava com isso. Há 400 anos. Então, quando escrevi sobre isso, eu queria fazer um livro que discutisse com as pessoas a vida de todos, que é o fato de que os fascistas chegaram em nós, que o fascismo chegou até nós, porque nós brasileiros não estávamos com essa categoria de análise nem de experiência. Tanto que para muitos intelectuais foi chocante. Eu fui muito questionada naquela época, e gente que hoje fala muito tranquilamente, naquela época ficava me criticando. Mas, enfim, eu acho... Não tinha um cara do Rio Grande do Sul que ia nas livrarias e escondia os teus livros, sabe dessa história? O Jean me contou. Não, então, esse não era um gaúcho, era um paulista lá da PUC de São Paulo, não vou falar. Ah, bom, o Jean me contou. Para ele não se matar de raiva. O cara me odiava num nível, assim, mas assim, gente de direita, os MBLOs, heróis da vida, fiquem, até entende. Agora, o sujeito estudou, foi perdoável, né? E a misoginia, uma nojenta, assim. Mas, enfim, eu acho que o plantado no Brasil de uma maneira técnica, publicitária. Acho que 2013 tem a ver com isso. Acho que o interesse do capital estrangeiro no Brasil tem a ver com isso, que o neoliberalismo que graça pelo mundo afora tem a ver com isso, e que o Brasil virou realmente um laboratório da experiência internacional do neoliberalismo, como nos anos 50 foi o Chile, nos anos 60 o Brasil também, o Brasil já foi laboratório. E o Brasil é um lugar muito especial para fazer laboratório, porque isso faz parte da sua história colonial. Esse ano eu vou lançar um livro que chama Complexo de Colombo, que é justamente para a gente avaliar o que significa, inclusive, ser brasileiro. Porque a gente não é índio e a gente não é europeu. A gente é alguma outra coisa. E nos deixa uma situação que é avaliada, a meu ver. Precisamos refletir sobre isso. Na forma que ele se desenvolve entre nós, tem tudo a ver com essas heranças mal resolvidas, com a grande violência que foi feita em relação aos povos africanos, aos povos, entre aspas, indígenas, e, inclusive, que continuou se repetindo e se fazendo em cima do corpo das trabalhadoras, dos trabalhadores. E eu acho que, como é que a gente faz isso? O que fazer? Se tu vai lá aos caras que entendiam, estudaram o fascismo lá no texto, para não falar só do Adorno e do Horkheimer, se tu pega, por exemplo, que era um cara fascinante, que teve uma história também muito triste, acabou muito mal. Esses caras que explicaram o fascismo, que compreenderam como ele funcionava, sabiam que ele tinha a ver com uma perspectiva afetiva, sexual, que tinha a ver com uma formação, inclusive, do caráter das pessoas, e com toda a construção de si como sujeito de uma vingança, todos os afetos negativos, na verdade. E o Adorno, quando publica em 1950 um livro chamado A Personalidade Autoritária, ele não tinha pesquisado no campo alemão, ele tinha pesquisado no campo americano, porque ele estava, que nem às vezes acontece, exilado nos Estados Unidos, né? E aí lá ele fez uma pesquisa profunda com vários psicanalistas, psicólogos, e chegaram à construção de um objeto interessantíssimo
chamado escala F. E a escala F são 9 aspectos que fazem parte incontornável, como dizem hoje, da personalidade autoritária. Então, primeiro, a servidão ao ser autoritário. Depois, a agressividade, que imita esse ser autoritário. O padrão sadomasoquista, que é calçar quem está em cima e pezinhar quem está embaixo. A excessiva preocupação com a sexualidade do outro. Um aspecto super importante, a incapacidade de pensar, de refletir sobre si mesmo, de estar dentro de si. Por isso essa aparência de que está todo mundo louco também, porque as pessoas estão sideradas, elas estão fora delas mesmas. E aí tem várias outras características, o anti-intelectualismo, que é outro aspecto, o ódio a outra pessoa porque ela fala, sei lá, usa uma epistemologia, o ódio aos professores, o ódio aos intelectuais, aos artistas, as pessoas que gostam de ler, as pessoas que estudam, as pessoas que falam coisas bonitas, os poetas. Então, todos esses... sempre há uma construção em cima do ódio e um processo de projeção total, construindo os inimigos, né? Você odeia alguém que é seu inimigo. Só que a pessoa não é sua inimiga, você projetou em cima dela essa inimizade. E o nosso sistema trata trabalhadores como inimigos, mulheres como inimigos, gente pobre como inimiga, trata pessoas negras como inimigas, trata intelectuais como inimigos, pessoas que estudam como inimigas. Se você pensar, tratam esquerda como inimigo, quando a perspectiva da esquerda, também entre aspas, é a perspectiva simplesmente democrática. Então, o que fazer? Eu acho que tem medidas a serem tomadas, sim. Uma delas a gente precisa resistir pessoalmente, ou seja, cada um de nós não pode nem virar fascista, nem sofrer pelo fascismo. Então, você tem que não sucumbir ao fascismo afetivamente. Por quê? Porque uma das táticas da fascistização, para ela poder evoluir, é justamente plantar ódio, tristeza e raiva no seu coração. Faz parte do processo. Que as pessoas cuidem de si. Esse cuidado de si, nesse momento, para atravessar o fascismo inteiro, vivo e podendo ajudar as pessoas, isso é fundamental. Depois disso, acho que é importante a gente não dar espaço para fascistas. Veja, quando eu escrevi Como Conversar com Fascista, esse é um título que tem um lado irônico, irônico não no sentido do sarcasmo. Eu coloco uma questão para que as pessoas pensem nela. É isso que o Sócrates fazia. Ele não estava zoando das pessoas, ele estava colocando uma questão e deixando que o outro pensasse naquilo que tinha sido colocado. Essa é a postura irônica. Então, eu coloquei uma questão difícil para que as pessoas criassem uma imaginação em torno disso, né? E aí sim, eu acho que a gente deve tentar esclarecer as pessoas que podem ser esclarecidas, mas mesmo aquela pessoa que pode ser esclarecida não pode ter espaço para a produção de discurso de ódio. E aí eu não posso deixar o outro produzir discurso de ódio. Como é que eu faço para isso não acontecer? Eu faço silêncio, ou eu bloqueio ele nas redes. Eu não posso dar espaço para esse sujeito espetacularizar a sua performance. Porque, em nível profissional, dos agitadores fascistas, é isso que eles buscam. Tem um desses que está na origem da perseguição que eu sofri no Brasil e das milhares de ameaças de morte que eu sofri, motivo pelo qual hoje moro aqui, pelo qual eu não tenho mais Facebook, coisas do tipo. Um desses foi eleito. E qual era a estratégia? A estratégia não era buscar diálogo. Por quê? Porque havia, na verdade, o agitador fascista, ele não está procurando diálogo com ninguém. Ele tem uma ideologia que ele precisa sustentar, ele quer ver as hipóteses dele sempre repetidas, não é nem sequer confirmadas, ele não quer ver a confirmação da sua teoria. Ele quer, sim, fazer do outro uma espécie de boneco da sua condição, do seu discurso, ele quer manipular o outro, e isso a gente não permitir. Então, se tiver que deixar o sujeito
falando sozinho, é o melhor. Agora, sempre com muito cuidado, porque as pessoas estão muito violentas, os fascistas são... As pessoas que aderiram ao fascismo são violentas. Então, hoje em dia existem muitos grupos também nazi-fascistas no Brasil. As pessoas todas agem com base na violência. E nós que somos agentes da não violência, nós que sustentamos a comunicação não violenta, a política não violenta, baseada na não violência, nós todos acabamos sendo, de alguma maneira, caçados, né, por essa gente. Tem que tomar muito cuidado, ir devagar, ir com cuidado. O meu livrinho do Como Conversar com o Fascista, Eu estou ouvindo, estou prestando atenção. Com fascista, eu reescrevi ele todo. Porque de 2015 para 2020 aconteceu muita coisa. E eu precisava também contar um pouco do que tinha acontecido com o livro, porque o livro fez parte também de toda uma perseguição que começou lá atrás e que foi crescendo como uma bola de neve. E eu, inclusive, percebi quais foram os meus erros nisso. Um dos meus erros é nunca ter denunciado, porque eu sempre tinha esperança de que não fosse tão sério, de que não fosse tão grave, de que a esquerda no Brasil ia vencer e que a gente poderia criar, enfim, outras condições para a educação, para os meios de comunicação de massa. Eu tive essa esperança. E eu também, sendo mulher, como tu, a gente se acostumou a ser caçada. A gente se acostumou pela misoginia histórica. A gente tem nas nossas costas, a gente tem as bruxas que foram queimadas, que é um capítulo mal resolvido da nossa história. Então, a gente meio que se acostuma com isso. E eu acho que isso é um erro nosso. Nós não deveríamos nos acostumar. A gente precisa fazer a denúncia, só que a denúncia tem que ser bem feita. Tem que ser uma denúncia que não seja na polícia, entendeu? Só. Às vezes tem que ser, mas tem que ser uma denúncia também articulada nos movimentos, nos partidos. A gente se vê muito sozinha também, porque mesmo os partidos, mesmo, enfim, os coletivos, não nos defendem na hora em que a gente é perseguida. Eu comentava isso com o Giana, nós conversamos na sexta, talvez no sábado, na sexta-feira, agora passada, Márcia, sobre como existia... Agora todo mundo fala o termo fake news, redes de ódio, ok. Mas até ontem, né, digamos, até o resultado da eleição de 2018, nós éramos vistos como responsáveis pela violência que sofremos. Então, pelo nosso campo, eu me refiro agora. Então é como se dissesse assim, se a Márcia parar de ser a chata que fala de sexualidade ou que fala como... Eu sempre me lembro do presidente Lula conversando contigo, tentando entender toda a questão. Lembra ele falando? Que até o MBL fica mandando pergunta, que ele fala sobre o cu, né? Então, se a Márcia não falasse sobre isso, isso não ia ter acontecido com ela, né? Como uma ideia de que tu era responsável pela violência que tu estava sofrendo. Quer dizer, muda de assunto, eles mudarão. Sem perceber que eles, inclusive, nunca nem sequer trataram dos temas que nós tratamos de verdade, porque nós não estamos falando sobre verdade, nós estamos falando sobre pós-verdade, sobre o que eles dizem que nós dizemos, né? Sobre o que eles dizem que nós defendemos, né? Então, esse abandono é algo muito nítido, né? Agora, bom, todo mundo está tentando correr, se agarrar, mas é isso, tu já estás fora, a Débora já está fora, o Jean já está fora, a Marielle já está morta, né? Então, nós já perdemos a eleição, eles já acreditaram na mamadeira, no kit, nas tatuagens, enfim. Né? Então, eu acho que existia mesmo esse abandono muito severo do não acolhimento da nossa denúncia, mesmo quando feita. E o mais triste é que, na verdade, assim, na verdade é um exagero, mas eu acho que a própria esquerda, que é muito culta, precisa aprofundar os seus estudos, sabe? E a nossa esquerda ainda é muito dominada por vamos chamar com aquele termo, por um esquerdo do machismo, que é todo cheio de travas, mesmo legais, são muito travados para certas discussões, porque no fundo tem
tabus que eles também não querem enfrentar de um cidadão qualquer que fica lá para ganhar um dinheiro, vira um grosso que administra, sei lá, quando iria no Twitter, nas redes, perseguindo a mim, ao Jean, perseguindo quem pode, perseguindo quem está fazendo, enfim, esclarecimento, discutindo, propondo um outro mundo possível. Mas, assim, os nossos homens mais cultos e mais preparados também são pessoas que precisam evoluir nas suas perspectivas. E aí, eu não vou dizer nomes, outros desses caras passaram. O Lula é uma inteligência acima do comum, acima do suportável, inclusive para esses caras. E aqui eu tô lembrando, não é nem dos de esquerda, eu tô lembrando do Fernando Henrique Cardoso sentindo inveja. Com todo o ressentimento. Enfim, da inveja, assim, porque... E aí vem uma coisa, né, mano, que é, assim, sensibilidade, uma coisa que falta, né? Sensibilidade é fundamental. E sensibilidade você não encontra. Será que sumiu o som da Márcia? Sumiu o som da Márcia, sumiu. Tu me escuta? Tu me escuta? Tu me escuta? Não? Não? Gente, olha, tem gente até sugerindo que é uma perseguição do Instagram comigo e com a Márcia. Eu vou chamar a Márcia. A gente fechou uma hora de conversa muito interrompida. Ela vai ser constrangida por mim com mensagens afetivas, pedindo para ela marcar outra conversa com a gente na semana que vem, se ela tiver tempo, pra gente poder, vocês ouvirem com calma foi muito prejudicado pelo tema do Instagram, mas eu vou chamar ela mais uma vez aqui, abusada, paciência. Ixi, Maria, acho que agora ela tá com o telefone desligado, será? Vamos ver, ela aqui, ela não tá ainda. Porque vão ter que fazer outra vez, vocês falaram, e é verdade, muita interrupção, muita chatice, isso tá aqui, ela. Saco, ela gosta muito de mim. Eu que amo a Márcia, adoro ela. Fiquei tão feliz que eu pude encontrá-la esse ano. Foi muito especial pra mim. Márcia, tá ouvindo? Põe o óculos pra me ouvir direito. Pior o pessoal mandou assim pra mim. Eu sou míope, né? Então tiro o óculos pra enxergar de perto. Olha só. Vai ser a nossa despedida, a gente já fechou uma hora. Tu ouviu o pessoal falando assim, ela vai aceitar falar de novo contigo? Tu vai aceitar? Vai conversar com a gente outra semana? A gente é amiguinha. Eu adoro falar contigo. Porque foi muito interrompido, é muito chato quando isso acontece. As pessoas querem muito te ouvir. Tem muitas mensagens de agradecimento, de afeto pra ti aqui no Reservado. Sempre tem os caras que... Enfim, então ficam mandando, várias pessoas mandando. Eu quero, ó... Manda beijo. Beijo pra todo mundo. Super carinho pra você e pra esse povo que tá aí junto com a gente. Beijão. Ó, muito obrigada. Eu sei que já é tarde pra caramba. Aí a gente vai combinar a nossa live com vinho na próxima semana. Aceita? Um beijo. Bom descanso. Fica bem. Muito obrigada por tudo. Beijo.